muita alegria que nós iniciamos mais uma aula. É que hoje nós recebemos, né, o professor Derbiano e a professora Ana Clara para conversar conosco sobre o atendimento educacional especializado no âmbito do ensino de ciências. Tanto o professor Derbiano quanto a professora Ana Clara têm experiência com atuação, né, no atendimento educacional especializado em sala de recursos da área de exatas, e hoje eles estão conosco para que nós possamos aprender, compartilhar, fazer perguntas, né? E avançar no nosso entendimento, avançar naquilo que nós acreditamos ser necessário para uma atuação, buscando sempre atender todos e todos os estudantes. Então vamos lá, pessoal. Bom, meu nome é Derbiano Alves Soares, eu sou professor na Secretaria de Educação. Tem praticamente 3 anos que eu estou trabalhando com altas habilidades. Hoje, nesse momento, eu não trabalho em sala de aula. Hoje eu estou trabalhando como itinerante das salas de altas habilidades. O que é um itinerante? O itinerante é o profissional que direciona os alunos para uma determinada sala. Vamos supor, para a sala de exatas, para a sala de português, para a sala de atividades. Se houver alguma transferência, alguma modificação no currículo, qualquer coisa, é o professor itinerante que faz. Então, o professor itinerante, ele conhece todas as salas, ele sabe a identidade de cada sala, certo? Além dele saber qual é a identidade de cada sala, ele também conhece os alunos, quais são os trabalhos que os alunos estão desenvolvendo. Se precisa ter alguma interferência, alguma coisa, o professor itinerante ele pode sugerir. Às vezes ele pode fazer uma sala de língua portuguesa e uma sala de artes, uma sala de exatas junto com uma sala de sociologia. Então, o professor itinerante ele é responsável por isso. E ele que controla toda a demanda reprimida, né, todos os alunos que estão na fila de espera. Além do mais, ele às vezes direciona também para outras regionais, porque às vezes algum aluno não vai ser atendido na regional, por exemplo, que é a minha do plano piloto, então eu posso direcionar esse aluno para uma outra regional. O professor itinerante está ali, caminhando por todas as salas, né? O primeiro contato que o aluno e a família do aluno tem com a sala de altas habilidades é com o professor itinerante. E é assim que funciona mais ou menos, tá? Vou falar sobre as salas do plano piloto, todas as salas que possuem, porque são as salas que eu conheço, tá certo? Então, vou começar aqui com a apresentação. Eu vou colocar um material rápido que eu preparei. Então, vamos lá. Altas habilidades superdotação, salas de recursos regional do plano piloto. Eu coloquei esse semáforo aí com o sinal assim de atenção, de alerta, né? Porque nós estamos recebendo muitos alunos com o diagnóstico de altas habilidades de superdotação. É um momento assim que a gente tem uma demanda reprimida muito grande e são alunos que precisam realmente de atenção. Existe uma assim na sociedade existe assim, o aluno superdotado com altas habilidades às vezes não precisa de atendimento, de atenção, porque ele já tem altas habilidades, ele já é superdotado. Mas isso não é legal, não é o objetivo, né? Esse é um aluno que precisa sim de atenção, que precisa de orientação para desenvolver as suas habilidades. Caso contrário, ele não será assim aquele aluno feliz, eu diria assim, que a felicidade é uma coisa que os alunos de altas habilidades eles buscam muito.
Altas habilidades, superdotação do plano piloto. Ele é pioneiro no atendimento de estudantes superdotados. Foi o primeiro local no Distrito Federal onde que se teve o atendimento para alunos com altas habilidades e superdotação. Bom, esse atendimento ocorre desde 1976, há 45 anos fazendo história e promovendo talento, tá certo? Em 1976 para 77, aqui no Distrito Federal foram identificados 192 estudantes. E o início do atendimento foram com 154 estudantes, ok? Bom, quais são as salas de altas habilidades do plano piloto? Nós temos 10 salas. Salas de atividades e salas específicas. As salas de atividades, elas recebem, no máximo, 36 estudantes, divididos em grupos de 6 estudantes por turno. E as salas de atendimento específicos atendem 42 estudantes, em grupos de 7 a 8 estudantes por turno. Tá? Salas de atividades são as salas que recebem os alunos até o 5º ano do ensino fundamental. A gente tem até mesmo alunos do jardim de infância, certo? Do jardim de infância até o 5º ano do ensino fundamental. A partir do 5º ano do ensino fundamental, o aluno ele migra para salas específicas. As salas específicas são sala de exatas, que aborda matemática, química, física, ciências da natureza. As salas de língua portuguesa e literatura. A sala de humanas, que aborda aí história, geografia, sociologia, estudos sociais, tudo da parte de humanas. E as salas de artes. Artes, que no plano piloto nós temos assim, a gente chama de talento artístico, que são os alunos da parte de desenho, temos um grupo de artes cênicas também. Então, vai depender muito de qual altas habilidades o aluno tem. E o grupo se forma, né? Vamos lá, dessas 10 salas, são 4 salas de atividades, que são para os alunos do jardim de infância até o 5º ano, e 6 salas específicas, certo? Deixa eu passar aqui. Bom, atualmente a gente tem 468 estudantes sendo atendidos nas salas de atividades. Isso aqui a gente colocou atividades remotas, porque em 2020, né, a gente começou com as aulas online, tá ok? Bom, vou falar um pouquinho de cada sala, tá bom? Salas de talento artístico. Artes plásticas. Nós temos 2 salas no plano piloto. Uma sala na 113 Norte, numa escola classe, e uma sala no CEMEB, que é o Centro de Ensino Médio Elefante Branco. Tá ok? Aqui eu coloquei 2 imagens que foi o nosso aluno Ricardo Corado que fez. A imagem bem atual aqui do lado esquerdo, e um outro desenho que ele fez justamente com a apresentação no semestre passado, que ele ia apresentar um trabalho na sala de exatas, mas ele queria muito colocar um desenho que ele fez na sala de artes plásticas. É um aluno que frequenta as 2 salas, tá? A sala de exatas e a sala de artes plásticas. E a Mafalda eu achei muito interessante aqui, né? O ano passado, quando eu esqueci o nome dele, mas quando ele morreu, o criador da Mafalda. Bom, então nós temos 2 salas, ok? Bom,
A área acadêmica. Nós temos aqui, eu vou colocar essas 4 salas. Na verdade, nós temos 6 salas, mas 2 delas ainda estão fechadas no momento, a gente ainda está procurando professor para elas. Nós temos a sala de linguagem, que é a de língua portuguesa, de literatura, que fica no CEMEB, no Elefante Branco. É uma sala muito interessante, a professora desenvolve muito a escrita dos alunos. Os alunos são estimulados a participar de concursos de redação. Até mesmo no ano passado, o maior número de prêmios para uma sala, né, de não só de altas habilidades, mas também do ensino regular, foi para essa sala do ano passado da Embaixada da Suíça. Então, foi um concurso nacional de redação e essa sala que teve o maior número de estudantes que foram em primeiro lugar, Prêmios. certo? Uma pessoa que quer perguntar, Jéssica. Eu queria só te fazer uma pergunta. Você falou do caso desse aluno que tinha acesso tanto à sala específica de artes quanto a de exatas, certo? Sim, exato. Então ele já estava acima do 5º ano, certo? Aham. Nesse Acima caso, do ele tem 5º ano. direito de frequentar essas salas por quantas horas por semana, você sabe me dizer? O nosso atendimento, ele dura ali mais ou menos 3 horas em cada sala. Às vezes Então um ele pode pouquinho ficar em mais, às dias vezes um pouquinho menos. alternados, Sim, 3 o horas em horário, cada sala. vamos supor, ele frequenta terça-feira na sala de artes e na quinta-feira a sala de exatas. Porque geralmente é contraturno, né? Sim, no Eles têm aula de contraturno. manhã, aí de Aham, tarde vão para a sala de recursos. aham, exatamente, no Ai, contraturno. E pode ocorrer do uhum. seguinte, o aluno também frequenta semana sim, semana não. Numa semana ele vai na sala de artes e na outra ele vai na sala de exatas. É só uma A vez gente por também tem alguns semana, casos Debian? assim também. Oi? É só uma vez por semana? Sim, só uma vez por semana, o atendimento. Só mais uma perguntinha. Sim, claro. De acordo com de acordo com a legislação, ele tem que estar matriculado no ensino regular, Regular. certo? Sim, certo. Se for o caso, porque nesse caso geralmente são alunos de ensino regular que têm altas habilidades, então ele não precisa de um. É porque né? A gente tem algumas escolas também de ensino especial que são exclusivas para o ensino especial, mas tende-se a matricular sempre o aluno no ensino regular. Se ele já tiver habilidades e competências para estar dentro do ensino regular, a preferência é sempre no ensino regular, a não ser que seja um comprometimento maior e se faça necessário o ensino especial. Nesse sentido, se o aluno ele não pode se negar como é que funciona? Ele tem que estar matriculado no ensino regular para ele também estar na sala de recurso? Ou ele pode acabar ficando exclusivamente na sala de recurso? Disso aí eu ainda não tenho noção, eu não sei. Não, Você ele sabe me dizer? precisa estar matriculado no ensino regular. Nós não temos outro tipo de esfera de ensino. Por exemplo, o ensino especial para o aluno com problemas visuais ou auditivos, ele é um ensino também regular, tá certo? O Uhum. caso tenha algum outro tipo de ensino, aqui no Distrito Federal não é regulamentado ainda. Posso falar? Entendi. Pode? Pode. Deviano, Hum. eu só quero pontuar assim, duas coisas também. No Distrito Federal, o acesso à sala de recurso é uma vez por semana, porque é aproximadamente 3 horas. Há outros estados, né, municípios, que o acesso à sala de recurso acontece 2 vezes por semana,
porque tem duração de 1h30. Então, essa é uma organização que cada estado e cada município tem autonomia, desde que o estudante tenha acesso às 3 horas. Aham. Sobre a questão que você colocou, Jéssica, eu vou te interromper um pouquinho, viu, Derbiano? Ok. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e todas as modalidades de ensino. O que quer dizer isso? Que o estudante, desde a educação infantil, né, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, seja na modalidade normal, seja no ensino profissional e tecnológico, né? Inclusive na educação superior também, porque são todos os níveis de ensino. Então, o atendimento educacional especializado, ele não pode, de forma alguma, substituir o ensino regular. Então, uma condição para a frequência, né, no atendimento educacional especializado é estar regularmente matriculado na educação regular. Por exemplo, assim, Leila, o aluno estuda lá no Ludovico Pavone, no CEAL, né? Acho que é CEAL o nome da escola, que fica ali nessa norte. E se ele tiver altas habilidades na área de desenho, ele vai para a sala de recurso. Porque o ensino especial é uma modalidade. Né? Sim, é uma modalidade de ensino. Mas ele estando matriculado nessa instituição, significa que ele está regularmente matriculado no ensino regular. Né? E ele vai ser atendido nessa modalidade. Né? Isso, exatamente. Exatamente, ele tem um histórico do ensino regular. Isso. Quando ele é apresentado para a gente, ele é apresentado como ensino regular. E se finaliza quando esse acesso à sala de recurso? Com quantos anos? Quando ele termina o 3º ano. Assim que ele terminar o 3º ano, ele finaliza o trabalho dele. Ou quando ele achar necessário. Por exemplo, se ele já adquiriu as habilidades e acha que a sala não soma mais para ele, normalmente ele sai antes. Tá? Obrigada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a nossa aluna, viu, Jéssica, a Ariane? Ela foi atendida um tempo na sala de recursos, chegou um momento em que a sala de recursos não estava dando mais a ela as estimulações de que ela precisava e ela foi para a universidade. E aí a gente começou o atendimento com ela lá. Ela tinha 15 anos. Eu acho que foi aquele caso que você fez um direcionamento para outro estado e tudo mais? Foi. Que ela foi fazer o estágio técnico lá em Sergipe, né? Na Universidade Federal de Sergipe. Exatamente. Uma forma de ficar bem claro é que a sala de recursos ela não substitui o ensino regular. Tendo isso em mente, você entende direitinho. E não é reforço também, essas coisas, sabe? Ele é um ensino suplementar. Muito bem dito. Suplementar. Isso, a palavra. Exatamente. Pode continuar, Derbiano, por favor. Ótimo. Então, vamos lá. Aí eu vou falar um pouquinho da sala de língua portuguesa, porque surgiu essa questão. Na sala de língua portuguesa e na sala de arte, nós temos muitos alunos que frequentam as duas salas, tanto de língua portuguesa como a de artes. Dependendo da disponibilidade do aluno, às vezes ele é atendido de 15 em 15 dias na sala de língua portuguesa e às vezes de 15 em 15 dias na sala de artes, certo? Daria os 3 horas por semana. Ou ele frequenta 2 dias na semana cada sala, tá ok? Na sala de língua portuguesa e artes acontece muito isso. A sala de ciências exatas, que fica no GISMO, é uma professora maravilhosa que tem no GISMO. Eu até, nos próximos slides, eu vou falar pouco dela, porque nos próximos slides eu coloquei algumas coisas sobre a sala dela, tá? Bom, vamos para outra sala, a sala de ciências do Cruzeiro.
A sala de ciências do Cruzeiro é uma sala muito antiga. Ela começou ali mais ou menos em 1998, com o mesmo professor de lá para cá, professor Ângelo. É um professor que ele é formado em biologia, tem mestrado na área. Ele trabalha principalmente com os alunos no desenvolvimento de alguma coisa que os alunos assim acham interessante. Por exemplo, às vezes o aluno chega lá querendo falar sobre mamíferos. Ele vai e orienta os alunos a desenvolver um trabalho de pesquisa nessa área sobre mamíferos. Ou, por exemplo, chegou um aluno lá que ele queria catalogar as árvores da escola. Ele foi lá, orientou como fazer isso, orientou como buscar informações, onde que ele vai buscar essas informações. E é interessante o seguinte, é que ele queria fazer um bem para a comunidade da escola, que quando a comunidade da escola estivesse andando ali pelas árvores e tal, que pegasse aquela placa, iria ler aquela placa e iria aprender um pouquinho mais. Então, era um aluno que queria deixar um bem, né? Queria deixar um conhecimento do trabalho dele ali para a escola. Isso é a nossa sala do Cruzeiro, né? De ciências. Os alunos sempre participam de feiras. É um professor assim que adora que os alunos desenvolvam experimentos. Então, nas feiras de ciências sempre tem a sala de altas habilidades de ciências, tanto não só da escola que a sala está localizada, mas nas outras escolas do Cruzeiro também. Então é um trabalho assim que ele tenta abrir o máximo para a comunidade. Nós temos uma sala de ciências humanas no CELAM, que é o Centro de Ensino do Lago Norte. É uma sala que recebe muitos alunos, tanto do Paranoá como do Varjão, certo? E alguns alunos também do Lago Norte. É uma sala que é muito voltada assim para a parte de história. A professora ela recebe muito bem os alunos da parte de humanas, principalmente de história, né? Mas como é uma professora muito experiente, ela também consegue trabalhar um pouquinho de matemática, um pouquinho de ciências, um pouquinho de astronomia. Então, dependendo do que o aluno está buscando no momento, ela consegue direcionar esses alunos para o caminho que eles estão assim buscando conhecimento, tá? Aí eu vou falar um pouquinho da sala do Gismo, certo? Que eu não falei antes, que era a sala de exatas, tá certo? Essa daqui foi uma foto que a professora Glauciete, ela tirou dos alunos participando das aulas remotas durante a pandemia. E alguns projetos interessantes que a sala desenvolve. Projeto de astronomia, de informática, de robótica, de física, de química, de biologia, de matemática. É uma professora que ela tem muito conhecimento e muitos contatos, né, com professores das universidades, tanto da Universidade Católica como da UNB. Então, ela consegue direcionar os alunos muito bem para todas essas áreas aqui. E aqui, assim, do lado, né, tem alguns recortes, né, desse ano de 2020, de algumas atividades que os alunos estavam participando, né. Bom, é uma sala que participa muito das Olimpíadas. Eu digo assim, a professora é uma técnica que consegue conquistar muitas medalhas de ouro, de bronze, de prata. Vocês podem ver que em todas essas Olimpíadas aqui de astronomia, de física, de economia e finanças, biologia, ciências, química, robótica, informática, matemática, ela sempre tem um aluno medalhista, sempre tem. Eu costumo dizer que ela ainda vai para o Guinness Book, né, como a professora com mais medalhas no Brasil.
São muitas medalhas, tá? E aqui a gente colocou 3 nomes, né, que são alunos assim que foram medalhistas em várias Olimpíadas, né? O Antônio Caminha, que foi medalhista na OBA, na Olimpíadas de ONC, na OBF. Então, são medalhistas. É ONC e OBF, eu não sei não. Olimpíadas de Ciências, e a OBF é a Olimpíadas Educação Brasileiras financeira, de não? Ensino Fundamental. Ah, não. Isso, de finanças. de Economia e Finanças. Tá? Então, assim, são alunos, né, em 2020, apesar de estar aqui matemática, né, mas é o que foi suspenso em 2020, mas nos anos anteriores ela sempre tem medalhistas, sempre, tá? Ela é uma professora que tem muito prazer em direcionar esses alunos para essas Olimpíadas. E os alunos ficam muito felizes. É incrível como eles se sentem orgulhosos de adquirirem essas medalhas. Você sabe Vamos lá, como o que é a próximo. preparação deles para essas Olimpíadas? Sim, ela faz parceria, principalmente na área de matemática, informática, robótica, ela tem parceria com a UNB. Na área de química e biologia, ela mesmo dá algumas aulas, troca algumas experiências. Os alunos, eles estudam alguns temas e passam a ensinar os outros alunos também. Então, ela vai fazendo pequenos recortes, né? Ela vai pegando questões das provas anteriores, vai desenvolvendo com os alunos. Um aluno consegue resolver a questão, ele explica para o outro aluno, e assim ela vai dando encaminhamento nas aulas. Obrigada. Certo? Certo, obrigada. Ok. Aqui a gente tem essa aluna, né, a Estela Baron, que é multimedalista. É uma aluna assim que já tem medalhas em todas essas Olimpíadas, de astronomia, de física, ciências, química, robótica, informática, matemática. É uma parceira também da sala, porque ela estimula os outros alunos, ela ensina os outros alunos. Então, é uma multimedalista, né? Foi uma aluna que começou com a gente nas salas de atividade, nas salas de ensino fundamental, e já está um bom tempinho aí com a Grau 7. Espero que ela vá ficar até o final. Aqui é o Breno Corado, que eu tinha falado das imagens que eu coloquei ali na sala na parte inicial, lá quando eu estava falando da sala de artes, né? E o Antônio, são 2 alunos excelentes, são 2 medalhistas, né? Nas Olimpíadas de Astronomia, na Olimpíadas Nacional de Ciências, na Olimpíadas Brasileiras de Finanças. Eu vou ser sincero, essa Olimpíadas Brasileiras de Finanças eu só fui conhecer na sala da professora Glaucia 7. Eu não sabia que existia essa opção para alunos do ensino fundamental e médio, tá? Esses 2 alunos aqui foram 2 vitórias, porque eram alunos que possuem assim, uma dificuldade enorme de, de conversar com as outras pessoas, de conversar com os alunos da sala do ensino regular. E quando eles entraram na sala de altas habilidades, eles encontraram seus pares. Eles se encontraram dentro de uma sala de aula, se desenvolveram, começaram a conversar, começaram a participar das Olimpíadas, começaram a ensinar os outros alunos, só a partir da sala de altas habilidades. Então, esses 2 aqui
são 2 alunos destaques, assim, da nossa sala, que a gente realmente buscou e insistiu um pouquinho neles. Quando você fala que eles passaram a ensinar os outros colegas, são os colegas da sala regular? Não, da sala de altas habilidades. Na na sala própria regular, eu ainda não tenho essa informação da sala regular, porque como a gente está no ensino remoto, eu estou sem contato com os professores do ensino regular deles. Entendeu? Mas eles Eu também são tenho uma. atendidos desde 2019. Né? A gente começou o atendimento com eles em 2019. A gente visitou a escola deles, nós percebemos esses problemas, mas a gente ainda não sabe como é que eles estão no ensino regular, Enderbiano, ok? lá você colocou Oi. que são estudantes com dupla excepcionalidade. Quais são, qual que é a outra especificidade? A gente ainda não tem certeza. Os pais, eles estão, assim, segurando um pouquinho para fazer um estudo, né, para ter um diagnóstico disso daí, mas ali a gente percebe, assim, com a experiência do dia a dia, que eles são autistas. Mas a gente não tem um diagnóstico fechado ainda deles. Os Os pais ainda dois? estão, sim, os dois. Os pais, eles ainda estão, assim, segurando, sabe? Ainda Sim. estão bem... Estão com um certo medo, eu diria assim, tá? Ok? Né? É difícil mesmo. Olha, eu, assim, como itinerante, eu pego bem leve com os pais, assim, eu vou bem devagar, no tempo deles, mas, assim, alguns pais, eles realmente seguram muito, eles pisam muito no freio nesse momento, mas a gente tem conseguido avançar com esses alunos. A gente tem uma Eu acho equipe que é o muito boa. principal, né? Eu acho uma Sim, situação muito delicada, né? Essa questão do. Porque, assim, existe. A gente, como professor, claramente no dia a dia vai percebendo que, a depender de algumas características, a gente tem esse certo direcionamento, essa identificação, né? Mas fica tão difícil para a gente aham, poder falar com os pais dessa maneira, né? Expor, porque tem pais que interpretam a gente de uma forma muito negativa e quer processar a escola, acho que está expondo o filho. Às vezes a gente acaba até se calando com medo da represália do que pode ser uma orientação nesse sentido, né? Mas eu não sabia que você era itinerante, que era aquele especialista que vai às escolas, que foi mencionado essa função aí na aula passada. E a sim, gente falou justamente disso, desse papel, da pessoa que vai até a escola, percebe aquela recomendação com o professor, mas aí o professor tem que expor ao aluno, conversar com o pai, tem que ter toda uma conversa com orientação pedagógica, coordenação, para as coisas ficarem bem arrumadinhas e o professor não se expor de uma forma que ele possa sofrer algum processo, coisa assim do tipo, né? sim. Mas a gente tem um respaldo muito grande. A gente tem assim, a gente tem a orientação pedagógica, a gente tem um psicólogo no nosso atendimento. Nós temos também a psicóloga itinerante que conversa com os pedagogos das escolas. Então, esses dois alunos, a gente tem assim essa segurança todinha por trás deles também, certo? Então, a única coisa que os dois estão precisando realmente é dos pais acreditarem. A Ana Clara quer fazer uma pergunta, Derbiano. Pode fazer.
Professor, já que vocês estão tocando nesse assunto de professor itinerante, eu gostaria de saber se o senhor tem como falar para a gente como faz para se tornar, quais são os passos para chegar lá. Ah, sim, eu vou falar um pouquinho mais no final. Ah, tá bom, então eu aguardo. Ok? Eu vou falar sobre isso. A Jéssica Então, também vamos lá. tem outra pergunta, Derbiano. Pode falar. Ela pergunta se as salas específicas são de anos variados, do 6º ao 3º ano do ensino médio. Sim, do 6º ao 3º ano do ensino médio. Aí ficam todos Normalmente, misturados, né? Alunos do 6º, alunos do ensino médio. normalmente o professor ele consegue ali organizar, ele coloca os alunos do ensino fundamental no turno matutino ou no turno vespertino, né? Normalmente no turno vespertino, os alunos do ensino médio no turno matutino, ele vai dando uma separada ali, ele vai vendo o que é possível fazer. E eu tenho outra pergunta. Em geral, Ótimo. esses alunos são agrupados por interesse, tema de interesse? Eles fazem projetos juntos ou costuma ser projetos individuais? Opa, boa pergunta. Boa pergunta. Olha só. Tem sala, por exemplo, da professora Glauciete no Gisno, que ela separa os alunos por interesse, tá? Ela separa por interesse. Já no SED 02 do Cruzeiro, que é a sala do Ângelo, também de ciências, ele não separa os alunos, ele já separa por faixa etária, por série, normalmente, do 6º e 7º ano, do 8º e 9º ano, ele vai separando assim. No Gisno, os alunos eles possuem as duas opções, ou eles fazem um trabalho coletivo, eles misturam, né, os seus trabalhos, ou individual. Tá? Ali eu diria que é 50% coletivo e 50% individual. No SED 2 do Cruzeiro, a grande maioria faz trabalhos individuais. Eles fazem trabalhos individuais, a grande maioria. Tá? Uma vez ou outra, quando tem alguma apresentação da sala de altas habilidades, que a sala do Cruzeiro, ou a participação de uma feira de ciências, aí eles se juntam para fazer alguma atividade. Ok? Enderbiano, só Oi. só mais uma dúvida. No caso dessa organização, isso tem alguma relação com o enriquecimento do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3? Não, normalmente não. Normalmente, eles vão trabalhar o enriquecimento 1, 2 e 3 muito assim na questão do professor, na orientação do professor. Mas a organização da sala não fica muito ligada a esse tipo de enriquecimento, não. Ah, sim. Eu digo no sentido da organização, por exemplo, por área de interesse. Não, né? Não, não. Tá bom. Normalmente, não. Ebiana, a Jéssica fez um comentário aqui que, no caso desses estudantes que têm altas habilidades e autismo, ela considera muito importante que esses estudantes façam projetos em grupo. Você sabe se lá na sala de recursos onde eles estão há projetos em grupo? Sim, existem projetos em grupos, mas esses dois alunos, eles não estão participando desses projetos em grupo. Eles ainda estão ali trabalhando individual. Quando aprendem alguma coisa, eles às vezes vão explicar ou ensinar algum outro colega, mas eles estão em projetos individuais. É porque você falou que faz pouco tempo que eles estão também, né? Então, Sim. já é ótimo que eles estão começando a socializar com os colegas da sala em si. Daqui a pouco eles dão passos maiores, né? Exatamente. Vou falar sobre as salas de atividades.
Eu tinha planejado falar da sala de atividades primeiro, mas eu não sei o que aconteceu depois que eu estava reorganizando os slides e ela ficou depois das salas específicas, tá? Mas vamos lá, as salas de atividades. Nós temos 3 salas. Na escola classe 111 Sul, na escola classe 115 Norte e na escola classe 411 Norte. São os alunos que, desde o jardim de infância até o 5º ano, que nós atendemos. É uma sala que o professor ele precisa provocar muitos alunos na parte de ciências, na parte de linguagem, na parte artística. O professor ele tenta provocar bastante, até mesmo para ver se o aluno se interessa por alguma das áreas que a gente acabou de falar, das áreas específicas, né? Se vai ser de exatas. Podia contar um caso para a gente de criança que vocês estão atendendo? Sim, a gente tem um aluno, né, que ele escreve muito bem, ele fala muito bem. A professora e a psicóloga, né, interpretaram que ele deveria ser enviado para a sala de humanas, mas quando ele chegou na sala de humanas, na parte de língua portuguesa, né, ele não se sentiu motivado. Ele não se sentia motivado a escrever, a fazer aquela rotina da sala de língua portuguesa, né? Então, foi feito um estudo de caso com esse aluno e acabou identificando que ele também tinha altas habilidades na parte de exatas. Então, foi feito um teste, né? Ele foi para a sala de exatas, passou 4 semanas na sala de exatas e se encontrou ali. Ali era o lugar dele, né? Ele se identificou com aquela sala. Então, ele se sentiu motivado com aquela sala. E isso é uma situação assim, muito importante no nosso atendimento. Por quê? Porque o aluno ele não está ali por obrigação, ele está ali porque quer. Nós não conseguimos segurar um aluno que não se sinta motivado, né? Então, como é um atendimento assim suplementar, a gente precisa ter essa, assim, eu diria essa habilidade, né, para tentar encontrar o aluno e indicar ele para a sala correta. Temos um outro aluno também que... Só um minutinho. Nesse caso que vocês indicaram ele para a sala de exatas, é a sala de exatas dos grandes, do 6º ano em diante? Sim, do 6º ano em diante. Porque quando ele chega no 5º ano, ele é fechado o diagnóstico dele, né, por exemplo, para a gente enviar ele para algumas das salas específicas. Então, ele tinha um diagnóstico fechado para a sala de língua portuguesa. Mas quando ele chegou na sala de língua portuguesa, a gente percebeu que ali não era o lugar dele. E indicamos ele depois para a sala de exatas. Entendeu? Entendi, obrigada. Sim. E Derbiano, você poderia comentar só um pouquinho com a gente como que é feito esse diagnóstico? Quais são as etapas? Bom, o diagnóstico ele é feito pelo professor tutor, pelo professor da sala e por uma psicóloga. A psicóloga ela possui testes específicos, né, para aplicar, né, no aluno, onde que ela consegue fazer algumas sugestões. O professor, né, o da sala, ele vai muito mais pela observação, pelo que ele observa que o aluno se interessa mais, pelo que o aluno comunica também ao professor da sala de altas habilidades. Então, como o professor de atividades, ele já conhece mais ou menos o trabalho das salas específicas,
Então, a partir da observação do dia a dia desse aluno, ele vai conseguir direcionar esse aluno para alguma dessas salas. Ok? Certinho. Obrigada. Certinho. Normalmente, essa observação, ela dura aí no mínimo 4 encontros. No mínimo. Tá? E pode durar aí um ano letivo inteiro a observação. E aí depois, então, é feita essa triangulação, né? Com essa triangulação. Legal. Uhum. A triangulação são 3 pontos aí, principais, né? Os testes específicos que a psicóloga faz, a observação do professor da sala e o que o aluno tem interesse. Porque o aluno, nesse momento, ele fala, né? Olha, eu estou tendo mais interesse na parte de exatas, né? Ou então, estou tendo mais interesse na parte de astronomia. Não, eu quero ir mais para a área de biologia. Então, nesse momento, a gente também escuta muito o aluno. Tá? É uma entrevista que vocês fazem? No momento que a psicóloga está fazendo os testes específicos, ela também faz essa entrevista. A psicóloga do nosso atendimento, ela também faz essa entrevista. E o professor da sala também faz essa entrevista. Você não faz, não? Você, Derbiano, faz também? Olha, Juliana, eu vou dizer o seguinte, eu deveria fazer, mas como são 400 e poucos alunos, eu não estou conseguindo fazer o atendimento individual desses alunos. Então, a minha parte assim, da entrevista, ela é muito ligada ao que o professor e a psicóloga me fornecem como informação. Mas a partir do momento que o aluno, por exemplo, igual esse aluno que foi para a sala de língua portuguesa, ele não se identifica na sala, aí eu consigo fazer um estudo de caso mais direcionado para esse aluno. Entendi. Tá? Mas em outras regionais, por exemplo, a regional de Ceilândia, de Taguatinga, do Guará, os itinerantes das salas, né, eles conseguem, sim, fazer essas entrevistas, eles conseguem fazer esse trabalho de apoio. Tá. A Mauriceia tem uma pergunta. Sim, pode falar. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu gostaria de saber, Viviano, no caso, até o aluno pode ser diagnosticado até o 3º ano, ou existe ali uma fase que ocorre uma maior identificação? Como que vocês têm percebido isso? E no caso daqueles que são identificados após o 6º ano, como que é feito esse momento aí que eles se possam encontrar com várias habilidades para daí perceber aquela que para ele é mais predominante? Aham. Tá. Onde a gente percebe, assim, identifica, né, onde que está ocorrendo mais a indicação é justamente no ensino fundamental, quando o aluno já vai para salas específicas, tá? Como é que a gente identifica esse aluno para qual sala que ele vai? Quando ele faz a ficha de indicação, ela já possui perguntas onde que a gente já consegue direcionar esse aluno para salas específicas, né? A gente indica esse aluno para uma determinada sala, vamos supor, para a sala de humanas. Esse aluno ele vai ser observado ali, no mínimo, por 4 encontros pela professora. A professora vai observar e vai identificar se realmente ele tem o perfil daquela sala. Caso contrário, ela vai falar, olha, eu acho que seria legal ele ir lá para a sala de ciências, né? Porque ele tem, assim, ele gosta muito da parte de biologia,
Ou então, ele tem interesse por robótica, vamos mandar ele para a sala do Gizmo. Então, nesse primeiro momento, é assim que a gente faz o direcionamento dele para essas salas. E quem faz essa parte aí já é o itinerante das salas, sou eu. Deixa eu mostrar aqui alguns trabalhos das salas de atividades. Essa daqui é uma imagem antes da pandemia, tá, gente? Por favor. Tá bom? Aqui no meio, vocês percebam que tem uma aluna com o uniforme do Leonardo da Vinci. Não é isso? É porque na Secretaria de Educação, a gente não atende só alunos da rede pública. 30% do nosso atendimento, das vagas do nosso atendimento, é para os alunos também da rede particular. Tá bom? Então, nós recebemos também alunos da rede particular. Aí, aqui foi um trabalho que eu achei, assim, muito interessante, que a professora Flávia, de atividade, você pode ver que os alunos são todos novinhos, né, que ela realizou online, com os alunos, cada um na residência deles. E a gente pensa assim, vai fazer um trabalho acadêmico, mas não. Os alunos estão aqui fazendo um trabalho diferente, né? Eles estão ali cozinhando biscoito, pizzas, algumas coisas, e, assim, investigando, né, como é que o cérebro ele acostuma com uma determinada situação. Eu achei legal que ela, por exemplo, fez um hambúrguer com formato de pizza. E como é que o aluno reage quando ele está comendo um hambúrguer com formato de pizza, né? E algumas outras coisas. Aqui estão os alunos, né, preparando algumas coisas diferentes também. Eu achei muito legal isso daqui. E vamos lá, como indicar um aluno, como encaminhar um estudante para a sala de altas habilidades, tá? Isso eu vou falar do plano piloto, tá bom, gente? Se você conhece alguém em Sobradinho, vai na regional de Sobradinho. Se você conhece alguém, por exemplo, no Núcleo Bandeirante, tem a regional do Núcleo Bandeirante. No Guará, o Guará tem a regional do Guará, tá? Como é que você faz para indicar esse aluno? Primeira coisa é preencher a ficha de indicação do estudante. Quem pode preencher essa ficha? Qualquer pessoa que identifica que aquela pessoa ali, o aluno, ele tem altas habilidades. Então, pode ser o pai, a mãe, o professor, a orientação pedagógica, o diretor da escola, pode ser um colega do aluno. Às vezes o aluno ali desenha pra caramba e só o outro colega, o amigo dele, sabe que ele desenha pra caramba, que ele tem aquele dom, sabe, que ele tem aquela habilidade. Então, esse estudante pode indicar o outro estudante também. Até um projeto que vai se iniciar assim que a pandemia, né, acabar, que eu quero ir nas escolas para estimular os alunos do Grêmio Estudantil, para que eles indiquem os seus colegas. O Grêmio Estudantil da escola, eu acredito, assim, que conheça, né, os colegas, eles podem também divulgar essa opção, e eu acredito que a gente vai ter bons resultados com isso. A ficha, ela está disponível no site da Secretaria de Educação, tá certo? Aqui está o endereço eletrônico dessa ficha de indicação. Como é que você vai fazer? Depois que você preencheu, você vai encaminhar essa ficha via SEI para a regional do plano piloto ou para o e-mail da regional do plano piloto, tá certo? Quando, às vezes, muita gente, mesmo sendo da Secretaria de Educação, não tem acesso ao SEI, então tem essa opção aqui do e-mail da regional do plano piloto. Ok? Bom, aqui estão todas as nossas salas. As salas desses professores aqui eu acabei de falar em cima, e vou falar um pouquinho do psicólogo e do itinerante. A nossa psicóloga, ela também é uma psicóloga itinerante, porque visita as salas. Ela que faz justamente os testes, ela que aplica os testes. Ela normalmente
o professor, ele avisa, olha, nós temos um aluno novo, entrou tal dia, e a psicóloga vai lá até essa sala no dia que esse aluno está sendo atendido e começa a desenvolver o trabalho, né, a aplicação dos testes, a conversa, a entrevista com esse aluno. Bom, os itinerantes, hoje no plano piloto nós temos 2 itinerantes, eu e a professora Vanessa Tentes. E a nossa coordenadora intermediária, que trabalha na regional de ensino, que é uma coordenadora de todo o atendimento especializado, não só das altas habilidades, que é a Débora e a Dulce. E o próximo slide aqui, né, um obrigado pela oportunidade. Estou aqui para tirar qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo. Vamos aplaudir, pessoal. Aliás, eu quero que conversem comigo, né? Coisa, eu espero que eu tenha respondido qual o trabalho assim do itinerante no meio daquelas. Eu não sei se eu consegui responder. Foi providencial, na verdade, a sua participação hoje, porque a aula passada a gente falou bastante sobre essa questão da sala de recurso e tudo mais, mas assim, ainda faltava finalizar com a questão do professor itinerante, sabe? Alguns detalhes sobre a sala de recursos generalista, que a gente tinha ouvido falar de sala de recursos generalista, não de atividades, né? Aí ele fala de sala de recurso especializado. Então, muda alguns nomezinhos, né? Aí a gente conseguiu fazer esse comparativo, o que foi bem interessante em relação à apresentação da semana passada. E ficou também muito assim, como é que se fala? Tem um termo para isso. Providencial a sua fala sobre essa questão dos anos, das horas, a quantidade de tempo por semana, se tem direito a frequentar uma sala especialista, mas também tem direito a outra, sendo que consiga ser nessas 3 horas que foi estipulada, né? A ficha de indicação que foi citada na semana passada, mas a gente não sabia muito bem como fazer. Gente, algum comentário? Podemos passar para Ana Clara. Ana Clara vai falar de outra experiência, né? Que é ela trabalhando mesmo na sala de recursos. Só uma perguntinha antes da Ana Clara entrar. O professor Debiano falou sobre a classe hospitalar acolher também os alunos da escola particular, né? 30% da demanda é das escolas particulares. Sim. Eu queria saber se você tem assim um panorama geral das classes, professor, em relação a qual o perfil desses alunos. Não, a gente nós não temos esse levantamento. Existem estudos, existe pessoas assim interessadas já em fazer isso, mas por enquanto o trabalho ainda só está na ideia. Mas mais ou menos do jeito que você falou aí, eu percebo que a gente que ainda existe essa mentalidade. No entanto, que existe um esforço muito grande para a gente manter alunos da escola pública na sala. A gente faz um esforço muito grande. Porque, por exemplo, são alunos lá no Varjão, né, que não tem ônibus para eles irem para a escola, às vezes não tem o almoço, que eles vão em turno contrário, né? Precisa ficar de manhã para ter aula à tarde, não tem o almoço às vezes. A gente faz um esforço muito grande para esses alunos ficarem. E uma coisa que a gente tem percebido que nas salas de exatas nós estamos precisando, a gente tem assim se esforçado para aumentar o número de meninas na sala de exatas. Tá? Só antes de passar para a Ana Clara, Derbiano, essa questão dos 30%, estudantes de outros municípios também, né?
Não, a gente, quando são estudantes, por exemplo, de Águas Lindas ou do Valparaíso, se é aluno da rede pública, eles entram na fila da rede pública. Sim, eu digo A estudantes gente, de outros municípios frequentar as salas de recursos de altas habilidades do Distrito Federal. sim, quando são alunos de altas habilidades, quando são alunos da rede pública, nós não colocamos eles junto na fila no quantitativo dos 30%. Independentemente de não ser do DF? Independente, olha, no plano piloto a gente faz assim. Existem alguns casos também ali no Recanto das Emas, né, ali na Samambaia, que recebe alguns alunos de Santo Antônio Descoberto. A gente coloca esses alunos na fila, assim, não nos 30%, a gente coloca como aluno da rede pública. Legal. Tá? Mas são pouquíssimos casos. Hoje em dia, a lista de espera é de média quantos estudantes para entrar na sala de recursos? No plano piloto, a gente tem ali mais ou menos 500 alunos na fila de espera. No plano piloto. Meu Deus! Outras regionais de ensino, a coisa é mais tranquila. Né? Eu mesmo procurei vaga por uma transferência em São Sebastião, a professora estava com 0. Ela tinha uma vaga. Então, quer dizer, ela não tinha nenhum aluno na fila de espera. Meu Deus, olha só. É porque é Mas mais no central. plano piloto, a nossa demanda é muito grande. E Muito Na grande. periferia só tem atentadinho, não tem altas habilidades. Não é por isso, é porque no plano piloto a gente tem mais de 100 escolas no plano piloto. A quantidade de escolas no plano piloto é muito grande. É muito grande. Então, são muitas escolas, é muita gente sendo atendido no plano piloto. Interbiano. E aí vocês orientam os professores e professoras desses alunos que não entram na sala de recursos para que eles sejam estimulados também? Sim, existe uma. Quando a gente visita as escolas, a gente faz essa orientação. Porque tem muitos alunos que têm altas habilidades e também não querem participar da sala. E o professor fica meio perdido. Então, a gente faz uma orientação, sim. Obrigada, viu, Derbiano? Agradecer, porque para mim é um prazer enorme, entendeu? E principalmente conversar com você, Juliana. Para mim é um prazer enorme. Eu adoro. Falar do trabalho, assim, eu gosto muito de falar sobre esse trabalho. Para mim é um desafio, tá bom? Eu lembro Eu me quando sinto você entrou, assim, você era meu aluno, lembra? sim, lembro, sim. Você estava todo preocupado. Agora está todo descolado. Isso é maravilhoso. Oh, que bom. Que Grande ótimo. desenvolvimento, adorei. Bom ver você assim. Tá bom. Obrigada, queridinho. Eu estendo também aí os agradecimentos, Derbiano. Foi muito bom ouvir. E acho que a gente pode passar a palavra para a nossa convidada Ana Clara agora, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Clara. Eu sou agora formada em Ciências Naturais, sou professora. E estou fazendo pedagogia agora e vou entrar no mestrado aí já já. A vaga é minha, vocês vão ver. Em 2017, eu fui bolsista da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF pelo edital que a professora e o Douglas escreveram, que era Inclusão, Educação e Psicologia, Mediações Possíveis na Universidade, uma coisa assim, né? É porque tem muito nome, gente. Na universidade e na escola. Tá indo Isso. muito bem. E aí, dentro do edital tinha a área de altas habilidades também. E no nosso projeto a gente não estava com ninguém nesse meio. Eu não sabia nem o que era direito. Aí a professora mandou eu ir lá me virar, descobrir, investigar. É assim, né?
Você anda com seus próprios pés. Aí eu fui lá no CEF4, em Planaltina, o Centro de Ensino Fundamental 4, certo? A sala de recursos, o espaço das salas de recursos de altas habilidades de Planaltina era no espaço do CEF4, porque era onde tinha e tá. E lá eles funcionam, tem várias salas específicas, como o professor contou para vocês como funciona lá no plano. Também em Planaltina tem várias salas específicas, geralmente elas bem divididas a partir das inteligências múltiplas de Gardner. A inteligência não é só você ser muito bom em matemática, mas você dançar, sinestesia, também é uma forma de inteligência, de superdotação. Então, tinha sala de música, artes, exatas, línguas, né? E cada uma tem seu professor, tutor específico. E aí eu cheguei lá sem entender nada do que estava acontecendo, falei para a moça que estava na secretaria, a UNB me mandou aqui, socorro, eu faço ciências. Aí ela me mandou para falar com o professor da sala de exatas, o professor Robertson, que é um anjo na minha vida. Porque eu cheguei toda confusa e ele me explicou tudinho que acontece lá e como se eu fosse alguém que estivesse chegando de verdade, como se eu fosse um estudante. Então, eu passei por atividades que os estudantes geralmente passam lá, como se eu fosse coleguinha dos meninos, para entender bem como que as coisas aconteciam. Então, ele me explicou dos 3 anéis de Renzulli, né, que a Secretaria de Educação do Distrito Federal toma como... Posso falar base, estrutura, para fundamentar o que é altas habilidades, né? Que não é só o estudante que tem um saber cabuloso em alguma área, mas também é o estudante que ele tem comprometimento com o que ele está estudando, com a área que ele gosta, que ele é bom, e que ele tem a criatividade. Então, o professor Robertson trabalhava muito, ainda trabalha, né? Como a professora, que eu esqueci o nome, que o professor Derbiano falou, que tem muito estímulo para as Olimpíadas, né? Também. E lá ele trabalha com atividades em grupo e atividades individuais. Quando o estudante chega, ele tem um livro enorme com vários assuntos. Eu esqueci o nome do livro, mas tem todo tipo de assunto. Aí ele entrega na mão do menino e fala: vê aí o que você achou mais legal. Aí o menino vai folhear e procura alguma coisa assim que brilha o olho dele. Então já é uma primeira forma de você conhecer o interesse do estudante sem ter que perguntar assim de cara o que você gosta, porque às vezes eles chegam muito tímidos também. Então ele vai lá e escolhe uma notícia sobre mamíferos, por exemplo. Então o professor já tem uma ideia mais ou menos do o que brilha mais os olhos dele. E aí o professor leva atividades em grupo para desenvolver, principalmente de robótica. E não só de robótica, mas principalmente robótica e biologia. E o estudante também pode expressar a vontade de fazer um trabalho individual, certo? Tá. Outra coisa que o professor trabalha muito lá em Planaltina com os estudantes é a inteligência emocional. Como o professor Derbiano falou, às vezes eles têm muita dificuldade com os sentimentos de alegria, de tristeza, com o social, com falar com os colegas, ajudar os colegas, ter até empatia às vezes, né? Então o professor busca trabalhar muito isso. E, em certo ponto, o ambiente da sala de recursos teve que se mudar lá para o CEP Saúde,
Então, eles foram para outro lugar que era mais espaçoso, que tinha mais lugar para eles andarem também por fora da sala, né? Porque o professor não gostava de ficar apenas dentro da sala, porque fica claustrofóbico, né? Uma hora ou outra. Então, por exemplo, tinha dias que a gente ia observar as aves lá fora. A gente ouvia o som das aves, a gente percebia as características físicas e anotava e procurava no livrinho. Então, ele buscava várias atividades para estimular vários sentidos dos estudantes e vários interesses que eles possam ter e ou desenvolver estando lá. Então, outra coisa que o professor valorizava muito eram os jogos, principalmente RPG ou jogos de estratégia como War, porque ainda nessa questão social, também teve estudantes que chegaram lá que não falavam de jeito nenhum com ninguém. Mas quando eles iam jogar, além de ser um momento que parece ser só uma recompensa, eles eram obrigados a socializar, só que com a coisa que eles gostam. Por exemplo, no War, eu achava que era só um momento de confraternização. Depois que a gente jogou, o professor me chamou no canto e explicou isso. Achei sensacional. No War, você tem que falar, eu vou te atacar, senão você não ataca a pessoa. Eu quero o país tal. Ou então você vira para o colega e forma alianças. Então, ao mesmo tempo que ele está estimulando o estudante a criar estratégias, a pensar logicamente, ele também está estimulando o social. E outra coisa sensacional sobre isso é que, de vez em quando, a sala de exatas e a sala de artes se juntavam para ver um filme. Assim, um filme despretensioso, que não tem nada a ver um com o outro. Eu assisti Pantera Negra com eles. Mas era um momento que eles não estavam lá só o grupinho entre si, sabe? Eles dividiam interesses, eles dividiam observações sobre o filme e acabavam fazendo amizade, coisa que antes parecia muito longe, muito distante daquele estudante que chegou lá e não queria falar nem com o professor fazer. Então é sensacional nesse sentido. Sobre como o professor lida ensinando. Essa parte eu que estou colocando, tá? Não foi o professor que me falou, mas tem um conceito na biblioteconomia que chama letramento informacional, que eu não sei de tudo, mas eu tenho a competência de procurar e descobrir. Eu sei de forma inteligente acessar a informação. E eu acho que a filosofia do professor Robertson vem muito com esse conceito, porque ele não traz as respostas prontas para os estudantes. Isso meio que desestimula eles e nem é uma coisa que pode fazer os estudantes com altas habilidades perder o interesse, você levar tudo pronto, você ficar forçando, que nem o professor Derbiano falou, a gente não tem como forçar o menino a estar lá, ele tem que estar porque ele quer, porque ele tem interesse. E assim a gente pode ajudar ele a desenvolver os talentos dele e as habilidades sociais, isso aí mesmo. Então, o professor trabalha muito nisso. Mesmo que o tema que o estudante quer pesquisar não tem nada a ver com algo que ele saiba, ele procura no pessoal dele, ele mantém contato com outros professores, também outros profissionais, como a professora que o professor Derbiano falou, e ele vai procurar como que ele pode organizar uma sequência. Aí ele vai lá e fala para o estudante, muito bom, agora acho que a gente pode pesquisar não sei o quê, né? Aí o estudante vai lá e pesquisa e traz para ele,
e eles discutem o que o estudante achou, o que ele fez, assim, que foi muito bom, ou que poderia melhorar nessa pesquisa. Tem alguma pergunta? Eu tenho, Clarinha. Qual é a rotina, querida, da sala? Esses meninos chegam, o que faz? O que acontece? Tem projetos individuais, grupais? Como é que isso funciona? Certo. Quando eu fui, tinha atendimentos às terças de manhã, de tarde, quinta de manhã, de tarde também. Acho que segunda também. Mas eu só podia ir uma vez por semana. Aí o professor me deixava bem livre sobre que dia e que horário eu fosse. Como ele não tinha tanto tempo assim para me deixar encher o saco dos estudantes, eu tentava ajudar eu e Moisés, né? Grande Moisés. Tentávamos ajudar no que ele tivesse planejado, seja ajudando os estudantes a guardar tudo depois, ou a montar uma ponte de macarrão. Aí tá, o professor também, eu acho que ele fazia essa divisão também por horários, como o professor falou, que geralmente funciona, que os estudantes de tal e tal interesse vão terça pela tarde, entende? E só um minutinho. Os jogos eram uma vez por mês, e eu não... Ele tem o planejamento dele bem específico, mas eu não lembrei de anotar, assim, em que dias era um trabalho em grupo ou que dias era focado no trabalho individual. Mas também tinha, além do trabalho em grupo e dos trabalhos individuais, tinha dias de atividades que não se encaixavam em projetos de escrita, de pesquisa de cada um, que eram essas atividades pensadas para, por exemplo, eu falei para vocês uma vez do projeto que a gente fez uma caça ao tesouro. Ele chegou um dia, falou que os armários estavam todos trancados, que não ia dar para fazer nada, até a gente achar as chaves. Então, a gente escrevia, quando eu digo a gente, eu me ponho com os estudantes, porque eu também estava como estudante nessa tarefa. Tinha que escrever dicas, enigmas sobre onde a gente esconderia a chave, porque teve que ser uma situação hipotética, porque no dia aconteceu alguma coisa com a chave de verdade. Então a gente fez hipoteticamente. Aí você escreve um enigma, por exemplo, sobre a mais alta cachoeira escondo o seu tesouro. Estava atrás do filtro, isso significava que estava atrás do filtro porque o filtro era num lugar alto, ou algo do gênero. Então a gente tinha que pensar nesses enigmas, pensar artisticamente, né? Não era só eu colocar que, bom, tá atrás do negócio de beber água. Não, a intenção era que fosse bem poético, apesar de ser a sala de exatas, e que os meus colegas, meus pares, pudessem refletir nesse enigma e tentar adivinhar, achar a chave. E todo mundo tinha que fazer, pelo menos em algum lugar. Então já era outra atividade diferente para estimular a nossa socialização. E o pensamento divergente, viu, gente? Que a gente viu na aula passada com o Raisson, o pensamento divergente, essa atividade aí, ó, é para fazer isso, você estimula o pensamento divergente, que é, eu tenho que criar soluções para uma situação que não necessariamente é real, está posta, mas que eu preciso resolver. Eu trabalhava muito assim, como é que o planeta vai estar daqui a 10 anos? Me conta qual vai ser a notícia do jornal do dia 24, hoje é 24 ou 23? 23? 24 de março de 2031. O que é que vai sair no jornal? E aí, a galerinha tinha que fazer. E aí, no jornal tinha
cidades, caderno de cidades, caderno de economia, caderno de política, e aí botava o pessoalzinho para requebrar. Então, o professor, o nosso psicólogo, colega psicólogo, falou do pensamento divergente. Isso é uma atividade de pensamento divergente, tá, gente? Também casa com aquela ideia da criatividade também, né? Sobre os projetos individuais. Às vezes é o que é, né? O professor chega e pergunta, e aí, o que você quer pesquisar? E os estudantes chegam ou com uma coisa muito ampla, no caso, eu gosto de mamíferos, quero estudar mamíferos, e eles têm que trabalhar isso até se tornar algo assim que você entenda que, às vezes, ele gosta de mamíferos, mas ele gosta de uma parte específica de mamíferos, ou que ele não gosta de observar, ele gosta de, sei lá, deu para entender, eu acredito. E às vezes é algo extremamente específico, como o caso de um estudante que chegou querendo fazer uma prótese de braço com Lego. E o professor não virou para ele e falou, não vai dar certo. Ele falou, ótimo, vamos começar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Durante o processo, o estudante não sei se ele percebeu que não ia dar certo o que ele estava fazendo, mas ele decidiu procurar outra coisa. Acho que ele foi trabalhar com aves, totalmente diferente. Em grupo, eu não tenho certeza como que o professor escolhe, ou se ele dá um panorama geral com os estudantes, porque geralmente nos dias que eu podia ir, já estava pré-definido. Mas todo mundo tem que trabalhar junto. As duas experiências, Clarinha, da Feira de Ciências dos Robôs, que eu acho aquilo ali, tipo, mega sensacional. Queria até que você me mandasse os vídeos de novo para eu mandar para a galerinha ver, porque realmente é fenomenal. Eu acho que foram projetos em grupo aquele, né? Foram. E também o da tarde, aquele que você fez da tarde com Moisés, o professor Robertson e os estudantes. O projeto que a professora falou, da Feira de Ciências, é que, como o professor Derbiano falou, de tempos em tempos tem feiras para as diferentes salas mostrarem suas produções. Então, assim que eu entrei, em 2017, ia ter uma no final do ano, e os meninos estavam trabalhando o ano inteiro para levar robôs para essa feira. E esse projeto se baseou no seguinte: eles escolheram 3 animais do Cerrado, do Centro-Oeste, e fizeram robôs baseado no comportamento desses animais. E eles não só levaram os robôs e mostraram, ó, isso aqui é um jacaré do papo amarelo, isso aqui é uma cascavel, isso aqui é um escorpião, não sei das quantas. Não só isso, eles levaram um banner explicando também cada um desses animais, falando um pouco sobre eles. E também eles levaram um vídeo para deixar passando dos animais para os espectadores, né? Que é qualquer um da comunidade, todo mundo de Planaltina é convidado. Quer dizer, não só de Planaltina, né? Eu nem era de Planaltina na época. Eu nasci lá, mas não morava lá. É aberto para quem quiser visitar essas feiras. Então, tinha gente de todas as idades passando, olhando os vídeos, lendo o cartaz. Então, ao longo do ano, o projeto não foi só desenvolver o robô, mas cada estudante estudou os animais a fundo, os hábitos deles, e eles fizeram robôs inspirados em coisas que esses animais fazem. Por exemplo, a cobra, ela tinha um sensor de movimento, mais ou menos assim. Aí tinha um sensor de movimento na frente dela. Se você botasse a mão, passasse perto, ela dava o bote. O escorpião, na cauda dele tinha uma bolinha, e ele ficava jogando e tal. E eles andam. A cobra imita a forma de se locomover de uma cobra real. O jacaré, ele tentava te morder, ele andava pela sala,
né? E tentava te morder. Então, completamente cabuloso. Ainda mais quando o Wilson contribuiu aqui com a gente. Geralmente a gente é passado muito a ideia de que na periferia não tem superdotação, não tem altas habilidades, não tem crianças talentosas. Então, acho que não só para mim, mas para várias pessoas que presenciaram, pessoas da comunidade que vieram visitar, ficaram, caramba, olha o que essas crianças da nossa cidade, que a gente menospreza muito às vezes, né? Eu amo Planaltina, eu sou muito defensora de Planaltina, então eu não gosto de gente menosprezando Planaltina perto de mim, porque às vezes é falta de conhecer o que a gente é capaz. Alguma dúvida, gente, sobre essa parte? Ou qualquer outra Vamos parte? conversar com a Ana. Vamos conversar. Eu funciono na base da conversa, senão eu fico muito nervosa. Conta da tarde. A experiência da tarde você já contou? Ainda não. Livro. É o seguinte, o professor, como eu falei, ele não tinha muito tempo para me propor. Uma coisa que eu queria ressaltar, que o professor Derbiano falou, era do tanto que é complicado manter as meninas na sala. Eu fiquei, acho que uns 4 semestres acompanhando o professor Robertson, e todo começo de semestre tinha 1 a 3 meninas novas, mas passava um mês e já não tinha mais nenhuma. E aí ele me contou que já teve caso assim de que tinha os irmãos, a menina e o menino, frequentando a mesma sala. A menina, às vezes, era muito mais, assim, tinha muito mais vontade, muito mais comprometimento, muito mais criativa, mas ela ficava muito desestimulada pelos pais, porque os pais não viam aquilo como uma atividade para ela, mas os pais achavam que era totalmente o lugar dele, sendo que ele não ocupava esse espaço tanto como ela, mas os pais viam muito como o lugar dele e não como o lugar dela. Então isso desestimulou muito ela. E sempre tinha uma outra menina, Ana, mas elas desistiam. Oi. Tinha algum trabalho com a família? O professor Robertson fazia alguma coisa com as famílias, você sabe? Eu não sei te dizer certinho assim, mas eu sei que... Posso... pode falar, professora. Eu posso falar. Como você sabe, Joana Clara também, a Lais, ela chegou a frequentar a sala de recurso do professor, né? Essa mesma sala de recurso que você desenvolveu participou, né? Você desenvolveu esses projetos. A Laisa também não continuou na sala de recurso, na época, em função da distância, né? Para ela era muito complicada a questão do barulho, da viagem em si. Mas a sala de recursos de Planaltina, ela desenvolvia, sim, atividades com a família. Inclusive, eu cheguei a participar de 2 eventos, né, com apresentação de trabalhos feitos pelos estudantes. Não só da sala de exatas, mas normalmente os eventos, eles reuniam, inclusive eu até assisti uma peça da língua de trapo, né? Maravilhosa. Sim, maravilhosa a língua de prato. Então, eles normalmente faziam atividades com a família e com a presença dos estudantes de todas as salas. Então, era feito sim. A época era. Outra coisa que o relato da professora me lembrou, às vezes tinha eventos que não eram grandes eventos assim, mas uma exposição dos desenhos dos estudantes. Aí tinha vários banners com diferentes temas e pequenos relatos dos estudantes embaixo. Aí tinha lá, sei lá, fulana, 12 anos, aí um desenho, e aí escrito por que ela desenhou aquilo. Porque me lembra muito minha avó, eu tenho saudades dela, não sei o quê. Era muito bonitinho, porque no intervalo a gente realmente, eu andava muito com os meninos no intervalo, a gente parava para ver, e os meninos comentavam muito.
os meninos de exatas mesmo. Então, acho uma gracinha o estímulo que eles dão para essa conversa entre as salas, mesmo que não seja da mesma área, porque no final são várias crianças, são de idades similares, e não tem por que a gente ser clone um do outro e tal. Eu acho muito fofo. Clarinha, o que essa experiência fez você descobrir sobre você? Então, eu não vou dizer que eu tenho altas habilidades, porque eu não tenho diagnóstico. Mas, com os relatos do professor, eu parei para pensar sobre a Ana Clara pequenininha, que todos os professores da escola ficavam falando que eu desenho demais o tempo todo, que eu fico na minha, mas que eu desenho muito bem. Parabéns, você tem um talento, você tem um dom. Mas é só isso. Ninguém me estimulou, nem dentro da minha casa, nem na escola, a procurar nada para me desenvolver melhor nessa parte. Então, eles só me deixavam lá. Eu era uma estudante que tinha notas boas, que eles não precisavam ficar pegando no meu pé para eu fazer dever, mas que eu ficava a aula inteira desenhando e eles me deixavam quieta porque eu não estava dando trabalho. E só isso. Eu acredito que se alguém tivesse buscado me indicar, talvez eu tivesse me desenvolvido muito nessa área. Ou não, né? Às vezes não eram altas habilidades, às vezes era só um escapezinho, né? Mas não sei. Então, eu fiquei muito pensativa disso. E quando eu entrei para ciências, eu não queria... Eu odiava o curso, eu entrei porque era um jeito de eu estudar de graça. Que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, então era um jeito de eu estudar de graça. E quando eu era criança, eu falava muito que a última coisa que eu ia ser na vida era professor, porque professor sofre muito. E olha só... Mas eu me apaixonei pela ideia de que eu posso fazer a diferença na vida de alguém se eu prestar atenção na pessoa como pessoa, sabe? Se eu parar de ver ela como, você não tá me enchendo o saco, então eu vou te deixar em paz aí, você tá quieto, mas o mais importante é eu lidar com esse menino bagunceiro. O mais importante é eu fazer todo mundo calar a boca. Várias experiências que eu tive no projeto e no estágio que eu fiz por fora da faculdade, me fizeram ter essa visão de que uma pessoa já é suficiente, uma pessoa olhando para você e te entendendo, procurando te entender, pelo menos, né? É o suficiente para mudar a sua trajetória. Então, eu quero ser isso para quantos estudantes eu possa achar pela frente, que eu possa fazer alguma diferença. Você tem interesse em ser professora da sala de recursos, querida? Aí você perguntou para o Derbiano, né? Foi. Como é que faz, Derbiano, para ser professor itinerante da sala de recursos ou então professor da sala de recursos de altas habilidades? Oi, gente. Todo ano a Secretaria de Educação ela lança um edital, tá certo? Para fornecer aptidão aos professores que querem fazer parte do ensino especial, tanto de surdos, deficiência visual, para todos os professores, tá? Do ensino especial. Bom, nesse edital eu tenho os pré-requisitos para cada área. Para o de altas habilidades, precisa ter um curso de 120 horas em ensino especial, mais um curso de 80 horas em altas habilidades. Todos esses cursos são fornecidos pela EAP, pela nossa escola de aperfeiçoamento. Além desse curso, existem outras coisas lá no edital. Por exemplo, você vai apresentar um projeto de como trabalhar com um aluno com altas habilidades.
vai ter uma prova teórica no dia, vai ter uma entrevista. Após todas essas etapas, eles vão te dar a aptidão para trabalhar na sala de altas habilidades. Aí você vai poder participar do concurso de remoção. Todo final de ano tem um concurso de remoção, né? Se tiver uma vaga na sala de altas habilidades, você vai poder concorrer a essa vaga. É um concurso interno, então, né, Derbiano? É o concurso de remoção. Do mesmo jeito que a gente participa do concurso de remoção para pegar uma vaga numa escola ou trocar de regional, do mesmo jeito você participa do ensino especial. Sim, é porque aqui nem todos são professores da secretaria, então só para a gente entender que para pleitear uma vaga dessa, precisa ser professor da rede, porque é um concurso em âmbito interno, né? Eu realmente acredito que a Ana Clara tem altas habilidades, pode ser que não seja só artísticas, como ela pensa. Eu fiquei muito feliz dela ter voltado a desenhar, eu não sabia, descobri recentemente, 3 meses. Parabéns, viu, Clarinha? Que coisa feliz. A gente tem que se inspirar e inspirar, né, nessas interações. Isso é maravilhoso. E acho muito legal trazer a Ana Clara aqui, mesmo tímida, vir falar, encarar as bolinhas, falar com a galera, compartilhar. Né, Ana Clara? Acho lindo. Está muito maravilhosa, querida. Gente, quem tem perguntas para Ana Clara? Se não tiver perguntas, eu esqueci de falar da tarde. Aí eu posso falar rapidinho? Pode, querida, pode falar. Claro. O professor propôs que, mesmo que eles tenham altas habilidades em exatas, às vezes o pensamento científico foge muito. Então, ele propôs para que eu pensasse numa atividade para reforçar isso. Então, a gente pensou em conjunto a tarde de pesquisa, que foi, inicialmente, a gente teve uma conversa sobre o que é pesquisa, o que é método científico, o que é ciência, que são perguntas muito difíceis até para a gente responder, mas que eles foram dando as opiniões deles. Alguns fizeram até umas gracinhas aí, tipo, pesquisa é botar no Google. E aí depois a gente falou, não, então vamos fazer uma pesquisa hoje, só nessa tarde? Aí eles, vamos. A gente se dividiu em grupos, levamos caderninhos e fomos procurar insetos no lugar que a sala de altas habilidades fica, que é o CEP Saúde. E inicialmente era para dividir em vários grupos e um mediador ia com cada um, mas eles decidiram ir todos juntos, todo mundo de uma vez para cada lugar, foi muito bonitinho. Aí a gente recolheu os insetos, tirou foto e liberou eles de volta, anotamos as características deles, e depois que o intervalo acabou, voltamos para a sala. A gente pegou uma chave dicotômica e fomos tentando identificar de quais famílias aqueles insetos pertenciam. E no final, quando a gente identificou algumas e não conseguiu identificar outras, a gente voltou o grupão e divulgou. Esse grupo aqui a gente achou da família tal, esse grupo aqui a gente achou uns insetos meio assim, minhocudos, a gente descobriu que nem são insetos e tal. Então, para concluir, a gente falou que a gente fez as observações, hipóteses, botou a mão na massa, né? Foi lá colher dados, analisou os dados entre si usando a chave dicotômica e depois divulgou. Então, a gente conseguiu fazer uma pesquisa em uma tarde. A gente divulgou com os nossos colegas e conversou com eles os resultados e o que a gente poderia ter melhorado nos nossos métodos. E eu não esperava muita coisa, não, desse dia, mas foi tão bonitinho, eu gostei muito. Tá lá no livro, quem quiser ler. Isso, tá no livro. Nesse livro eu coloquei o link aqui no chat. E é essa experiência desse capítulo aqui, bem bonitinho.
Né, Clarinha? Sim. E vocês falaram muito de idade antes. Nesse dia tinha estudante de 11, 12 anos e estudante de 18 anos também. Ele estava quase indo embora, mas ele ainda ficou para esse dia. Aqui tem algumas fotos, né, Clarinha? Isso, aí foi a parte que a gente conversou sobre o que era pesquisa, o que vocês acham, o que é ciência. Acho que foi a parte da coleta. A gente tinha que ficar falando, menino, não fica no sol, porque não pensamos em levar protetor solar, né? Foi um erro nosso. Algumas das fotos que a gente tirou, eles usaram nossos celulares, né, para a gente poder registrar, porque muitos deles eram muito jovens e não tinham celular, ou iam sozinhos, ou o pai não queria deixar ficar com o celular e tal. Ana Clara, a Jéssica está te perguntando qual que é a sua função. Acho que você comentou no início, mas você podia reforçar como que foi essa sua participação, em que situação? Sim. Eu cheguei lá, o professor, para eu entender, para eu me achar lá, primeiro eu fiz todas as atividades como estudante, como se eu fosse um dos estudantes que estavam com ele. Por isso que eu falo muito meninos, tá, gente? Porque não tinha menina mesmo. E depois, quando eu já estava habituada, quando eu já sabia mais ou menos o que a gente estava fazendo, eu auxiliava ele. Por exemplo, o primeiro robô que eles montam é o robô de minuto, que é um robozinho que você deve montar em 10 minutos. E ele tem uma caixa cheia de peças e os meninos têm que procurar as peças e tem que guardar depois e tem que ver no site como é que monta, porque o professor não fica em cima, né, deles. Não, isso aqui não é aqui. Eles têm que ver as instruções no site e montar por eles mesmos. Então, eu ajudava eles a arrumar as peças, a ficar separando. Eu estou precisando dessa peça aqui. Então, eu ia lá e procurava junto com eles. Ou eu ficava para ajudar a limpar. No dia que a gente fez a ponte de macarrão, por exemplo, que usava só macarrão e durepoxi. Então, eles ficavam com dificuldade de manusear durepoxi, eles queriam gastar demais o material. Aí eu ajudava eles a manusear para não gastar muito, para ter para todo mundo fazer. Tinha macarrão para todo lado, a gente saía catando, mas aí também estava esse dia. Então era assim, o que precisasse, eu estava lá como se fosse um assistente, sabe? Ana Clara, qual é a sua função na sala de recursos? Você é professora, monitora, mediadora? Monitora, no máximo, assim. Porque o professor é um tutor, ele é um mediador. E ele não tinha muito tempo para me deixar mediar. Então, eu ajudava ele na mediação dele. Diria que monitora, nesse caso. Jéssica, a Ana Clara foi bolsista do projeto de pesquisa Educação em Psicologia por 2 anos pela FAPDF, quase 3, na verdade. 3 anos. Né, Podia ser mais. Podia ser mais. É algo similar ao PIBID, digamos assim. Um projeto, ela tem que escrever no final, essas coisas? Tem que escrever muito, porque menino comigo não tem dessa, não. E nem menina, escreve muito. A gente tem muitas obrigações quando bolsista, quando a gente assina lá, a gente se compromete a fazer relatórios semestrais, um relatório anual, se eu não me engano, e também publicar os nossos artigos, né? Tem que ter algum artigo, pelo menos, na área, porque é o que eles estão financiando, né? É o que eles estão me pagando para ir lá fazer. As apresentações em congresso que a Ana Clara tem, né? Que já vai sair já saiu da graduação com capítulo publicado, né? Chique com demais, participação em congressos, muito chique, né, Clarinha? Parabéns. Participação em reuniões, né, Ju? Eles participam de reuniões, de grupo de estudo, né? Conta, Clarinha, o que você faz hoje? Eu estudo hoje para passar no mestrado, para passar no concurso. Ciência verso, né? Que você quer saber?
Eu tinha até saído do projeto quando eu saí da faculdade, porque eu queria um tempo longe de tudo e de todos. Mas, recentemente, a gente voltou. A minha amiga Maíra, ela continua no projeto, continua... Ela é muito fervorosa nas ideias dela, então ela não perdeu a bola por minuto nenhum. E ela me chamou porque tinha 2 demandas de altas habilidades e uma demanda de deficiência intelectual, que é a área dela. Só que eu também quero me aventurar, então eu resolvi participar. Então, como são 3 pessoas muito diferentes nessas demandas que a gente tem de atendimento educacional no projeto, um amigo nosso deu a ideia brincando de botar a ciência verso. E aí a gente foi brisando nessa ideia e faz muito sentido, porque cada pessoa é um universo, tem suas, não só as especificidades que a gente fala de desenvolvimento atípico, mas também pessoais, que todos nós temos, né? Então, cada um a gente está trabalhando de uma forma diferente, pensando individualmente, né, nas pessoas e não nas especificidades dela unicamente. É claro que faz parte dela, mas não resume ela, não é a moça não é a deficiência intelectual dela, mas isso faz parte da vida dela. Então a gente chama a parte dela de fulana verso, né? Então a gente está com 3 universos diferentes para dar conta de pensar nisso. Um deles é a moça com deficiência intelectual, que passou na universidade, e a gente está vendo aí como que vai lidar com ela direitinho. A professora sabe das preocupações que a gente está. Um deles é um estudante que ele aprendeu programação sozinho, e ninguém sabe muito bem lidar com isso, porque quem aqui sabe programar, né? Não é fácil assim achar alguém que entenda muito bem essa linguagem. E o outro estudante é doido por laboratório, ama um experimento, né? Não sei se eu posso falar quem é. Ama um Naruto, ama um Minecraft. Então a gente está trabalhando com essas demandas no atendimento à distância. Alguma pergunta para a Ana Clara? Para o professor Derbiano, para a Ana Clara? Tenho uma para o professor Derbiano, que eu fiquei aqui matutando, e aí eu falei, não, vou fazer. Baseado numa fala da Ana Clara, que mexeu muito comigo, Ana Clara. Eu não estava muito bem, até tive que me ausentar um pouquinho, mas é no sentido, você colocou uma frase, eu vou usar outras palavras, de que às vezes o estudante quer, né, pesquisar algo que ele ainda não domina, ele não sabe nada sobre aquela área, né, que ele se lança aí no desafio. E aí eu me coloquei muito nesse lugar da sua fala, né? Estar aqui falando dessa temática, né? Falando de altas habilidades, falando de dupla excepcionalidade, claro que isso já, né, faz parte da minha vida há algum tempo, mas eu ainda não tinha me debruçado sobre, né, não tinha me dedicado a estudar de forma mais sistematizada, né, aprofundar sobre essa temática. Então, achei bem interessante sua fala. E aí, professor Derbiano, pensando nessa fala e pensando que a gente está sempre na busca, né, por aprender, por ter novas compreensões, e aí, né, falando da questão da dupla excepcionalidade, eu queria saber se você já teve alguma experiência, já viu algum caso, especialmente antes, né, do ensino remoto, de um estudante com dupla excepcionalidade que precisou, ao mesmo tempo, ser atendido na suplementação e na complementação? Nós temos alguns alunos que têm essa dupla condição, que são atendidos na sala generalista, né? E também são atendidos na sala de altas habilidades, principalmente na sala de artes da 113 Norte. Por quê? O professor Samuel, ele tem uma
prática muito boa com esses alunos. Então, às vezes, a gente até, quando descobre a dupla excepcionalidade, a gente direciona até para a sala dele. Mas nós temos, sim. Então, você falou outra coisa aí que aí já me suscitou outra questão. Você mencionou anteriormente a questão das salas de altas habilidades, que no caso são as salas de atividades. Então, as salas de atividades recebem essa nomenclatura de atividades, é isso? Isso. E as salas de complementação são salas generalistas, é isso? Sim, sim. Interessante. Ana Clara, você tem uma pergunta. Na prática, a gente confunde mesmo. Oi. E a Jéssica escreveu assim para você, tem uma carinha de quem se comunica muito bem com os alunos. Pois é, descobri que eu me dou muito bem com menino de ensino fundamental. É o meu público-alvo. Maravilhoso. Eu acho que vem muito dentro da linha de interesse, né, Ana Clara? Quando a gente tem similaridades, assim, afinidades com os alunos, eu acho que a gente entra numa zona de interação que a comunicação se torna facilitada. Eu acho que a gente pode encaminhar para a finalização, então. Então, nós encerramos a nossa aula de hoje com muita alegria, né? Agradecendo mais uma vez as contribuições do professor Derbiano, da professora Ana Clara. Claro. Para nós foi uma alegria, foi uma honra muito grande ter vocês dois conosco nessa noite. E eu, particularmente, estou assim me sentindo completa. Porque eu tinha algumas dúvidas que quando você lê e compreende, e aí tem essa questão de ouvir na prática como que funciona, né? Então, complementa a sua forma de compreender, complementa a sua concepção, e assim ajudou muito o professor Derbiano. Eu ouvi a Ana Clara relatando suas experiências com esse olho brilhando, Ana Clara, foi muito bom, tá? Instiga, nos inspira, o que me faz querer cada dia mergulhar, né, na busca de novas compreensões acerca, especialmente do atendimento educacional ao estudante com dupla excepcionalidade, né, a estudante com dupla excepcionalidade, especificamente aí algo que me inspira muito, essa questão de ser mulher, de ter uma experiência, né, uma condição socioeconômica, vinda de uma condição socioeconômica desfavorecida, e aí quando a Ana Clara traz essa questão da minoria das mulheres, né, isso nos inspira e nos faz refletir e pensar o que nós podemos fazer, né, para avançar nesse sentido. Então, assim, foi muito bom conversar com vocês dois sobre esse assunto. Nós agradecemos muito por vocês terem aceito esse convite. Eu agradeço a oportunidade. Adorei. Muito obrigada, querido e querida, por terem vindo, viu? Obrigada Tchau, a vocês gente. pelo convite. Obrigada Tchau, a todos vocês pela companhia, agradável Tchau, companhia. Leila. Tchau, Ana Clara. Tchau, Juliana. Tchau. Beijo, obrigada. Beijo, gente.